Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo do domingo anterior, que fala sobre o batismo de fogo. E nós dissemos que existem na Bíblia essa menção à palavra fogo, ela não se refere somente a juízo ou condenação, mas também se refere, vamos ver alguns versículos aqui, à santificação ou purificação. O nosso título é: Os eleitos de Deus precisam ser aperfeiçoados. Então o fogo pode vir sobre os eleitos de Deus, e vem, sempre vem, porque temos uma natureza adâmica de pecado, sujeita a resvalar os nossos pés, a sair do caminho em alguns momentos. Então o fogo de Deus vem sobre os seus eleitos para purificar e santificar. Nós sabemos que a nossa descendência é uma descendência de pecado devido à queda de Adão, e por isso precisamos desta purificação. Quando nós aceitamos a Cristo no novo nascimento, nós, como já dissemos aqui, nós temos acesso imediato à vida eterna, sem fazer qualquer coisa, qualquer obra, boa ou má. Aceitou a Cristo por um toque divino, a graça que foi derramada sobre a sua vida, vinda dos céus. Nós já temos acesso à eternidade de Deus. Tudo isso acontece pelo sacrifício de Jesus, que morreu na cruz por nós e deixou ali crucificados os nossos pecados. Mas nós ainda temos essa natureza adâmica dentro de nós. Essa natureza de pecado ainda está viva dentro de nós. Ela precisa ser morta a cada dia, para que a natureza de Cristo comece a tomar conta de todo o nosso ser. Aí está o papel do batismo de fogo. Ele vem para matar esta natureza adâmica e fazer com que floresça a natureza de Cristo. Então, essa natureza de Cristo em nós, que nós começamos a conquistar ela através desse batismo de fogo, matando a natureza de pecado, ela quer nos levar a um aperfeiçoamento. Com que objetivo? O objetivo de atingir a estatura espiritual que há em Cristo Jesus. Essa é a meta máxima, atingir a estatura espiritual que há em Cristo Jesus. E assim, dependendo do nível que você consiga atingir espiritualmente falando, você vai manifestar mais ou menos a glória de Deus. E aí, no reino dos céus, você estará lá, em algum lugar, manifestando esta glória. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus, em algumas passagens, ele nos compara a uma estrela. E ele diz que conhece as estrelas todas pelo seu nome. Quando nós olhamos o universo, nós vemos a infinidade de estrelas que ali existem. Ele conhece cada uma delas de per si. E nós, sendo comparados a uma estrela, ele também conhece cada um de nós pelo nome. Então, como acontece no mundo físico, nós sabemos que as estrelas possuem diferentes intensidades de brilho. Umas brilham mais, outras brilham menos. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Quanto mais formos aperfeiçoados em Cristo Jesus, mais brilho teremos. Mais brilho poderemos manifestar ainda aqui nesta vida terrena. E lá no reino dos céus também manifestaremos esta glória. Nós podemos lembrar aqui uma experiência que Moisés passou lá no Monte Sinai, quando ele esteve na presença de Deus.
Ele jejuou por 40 dias, ele esteve ali na presença de Deus. E quando ele desceu do monte e apareceu diante do povo de Israel, o brilho do seu rosto era tão intenso que ele teve que colocar um véu para se apresentar diante do povo de Israel. Por quê? Porque ele esteve ali no Monte Sinai, diante da glória de Deus. E quando ele desceu, essa glória estava nele e ele começou a manifestar. O seu rosto começou a resplandecer esta glória. Então nós vamos ver nesse vídeo passagens que falam do contexto do fogo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E vamos ver nesse contexto de fogo de Deus, como é que ele se apresenta. Nós temos aqueles que são eleitos de Deus. Todos são chamados ao arrependimento, mas Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Uns aceitaram logo, outros ainda resistem. Aqueles que aceitaram logo já estão caminhando com Cristo, mas não estão ainda purificados totalmente, então eles vão receber este fogo da purificação. E aqueles ímpios que insistem em não se render a Jesus, que não querem mudar de vida, e toda a sua caminhada eles só cometeram iniquidade aqui na terra, eles receberão no julgamento final o fogo do juízo, da condenação. Então vamos em Salmos 17, ler de 1 a 5. Abra sua Bíblia. E Davi ora assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Davi está clamando aí ao Senhor. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Porque Davi já estava numa caminhada com o Senhor, e ele já não tinha mais lábios enganosos, ele tinha lábios sinceros. E Davi diz: venha da tua presença o julgamento ao meu respeito. Davi pede que Deus mostre a ele qual é o juízo que ele está fazendo da sua vida, da sua caminhada. E ele diz: os teus olhos veem com justiça. Ele tinha a plena convicção de que Deus era um juiz reto e justo. Então ele queria receber esse juízo de valor sobre a sua vida, a sua caminhada, porque ele conhecia Deus. E ele ainda diz no verso 3: sondas o meu coração e de noite me visitas. Prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Davi ali estava realmente reconhecendo que mesmo ele sendo um pecador, mesmo ele tendo falhas, ele cometeu pecados que nós já conhecemos aqui, mas ele estava determinado a conhecer cada vez mais ao Senhor. E o seu caráter estava sendo moldado segundo o caráter de Cristo. Por isso que ele diz: em mim tu não vais encontrar iniquidade, porque eu tenho procurado andar com fidelidade nos teus caminhos. Até onde Davi tinha consciência da sua caminhada, ele dizia: não, o meu coração é sincero diante de Deus. Não há iniquidade no meu coração. Meus lábios não são enganosos quando eu me dirijo a Deus. E ele diz no verso 4: quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Então, Davi estava realmente determinado a abandonar o caminho dos violentos e a andar nas veredas da justiça. E no verso 5 ele diz: os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Então veja que declaração Davi faz ao Senhor. A intimidade dele
estava crescendo tanto com o Senhor, que ele se sentiu à vontade de dizer isso. Eu quero receber o teu juízo de valor sobre a minha vida, a minha caminhada, porque eu tenho me afastado do caminho dos violentos. E os meus passos se acostumaram, isso é importante, se acostumaram às tuas veredas, ó Senhor. Veja que Davi estava experimentando um nível de purificação e santificação na sua vida, na sua caminhada. E quando ele diz que os passos dele se acostumaram às veredas do Senhor, nós podemos entender com tranquilidade do que estava acontecendo com Davi. Ele estava caminhando tanto na justiça de Deus, que o caráter dele já estava sendo moldado a tal ponto que ele tinha repugnância pelos caminhos do homem violento, porque os seus passos se acostumaram às veredas do Senhor. Quando nós começamos a caminhar de uma certa forma, com integridade de coração, com fé no coração, nós começamos a... Eita, que minha garganta hoje tá. Nós começamos a sentir repugnância por aquele caminho que não é do Senhor, que é do ímpio. E nos dá repugnância, porque nós estamos acostumados às veredas do Senhor. Você deve estar experimentando isso também. Em Zacarias, capítulo 2, de 1 a 5, nós vamos ler aqui uma visão que Zacarias teve sobre Jerusalém. E nós vamos ver como Deus protege Jerusalém com o teu fogo também, com o seu fogo. Jerusalém representa a igreja, é o retrato da igreja, né? Então ele diz: levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém, vou medir a igreja de Cristo. Um anjo que se apresentou ali diante de Zacarias. Eu vou medir para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele, e disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Que Jerusalém, a sua igreja, será medida. Ela será medida e ela terá ao seu redor uma muralha de fogo de proteção. Ela não vai precisar nem de muralha física, porque naquela época as cidades tinham uma muralha física como proteção. E ele diz: eu serei uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então você veja aí a figura do fogo do Senhor, e como consequência esse fogo de purificação, de santificação, traz a glória do Senhor à sua igreja, traz a glória do Senhor à nossa vida. Nós temos também um texto em Êxodo 3, 21 e 22, quando Moisés estava levando o povo do deserto, e nós lemos o seguinte: durante o dia do Senhor, ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los,
e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo se afastava do povo durante a noite. Vemos aí também essa manifestação do Senhor como um fogo diante do seu povo, servindo para iluminar, para guiá-lo, para iluminar aquele caminho do deserto, para que eles não fossem atingidos por nada. Eles estavam sob a proteção do fogo de Deus. Nós temos outras passagens que nos falam do fogo, da manifestação desse fogo do Senhor, como aceitação de uma oferta. Por exemplo, em Levítico 9, de 1 a 24, é um trecho mais longo, vocês podem ler em casa. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. E quando lemos esse trecho, nós vemos o fogo aí com o objetivo de consumir o sacrifício oferecido por Arão. E no momento que o fogo consome o sacrifício, a interpretação é que o Senhor aceitou aquele sacrifício. Então nós vamos ler versos 22 a 24. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram da tenda, abençoaram o povo. E neste momento, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, de onde saiu o fogo? De diante do Senhor, consumiu aquele holocausto e a gordura sobre o altar. Ou seja, aquela oferta foi aceita pelo Senhor, porque foi consumida pelo fogo que veio dele. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. A nossa oferta hoje não é física. Naquela época era oferta física de animais. Hoje, nossa oferta é o louvor. Então, quando nós estamos louvando como igreja, ou quando você está louvando em sua casa de uma forma secreta, particular, você pode receber este fogo do Senhor, consumindo esta oferta. O que é que significa isso? Que no momento que nós oferecemos o louvor, nós estamos sendo consumidos, a nossa natureza adâmica está sendo consumida pelo Senhor, se Ele está se agradando do nosso louvor. E, sendo assim, nós sairemos desta experiência mais purificados. Então, nós podemos ver aí que a importância que nós devemos dar ao louvor, tanto na igreja durante o culto, como na nossa vida privada. A importância que é para o Senhor essa oferta de louvor. Você pode experimentar momentos de purificação e santificação se você está apresentando ao Senhor um louvor agradável a Ele. Mas nós temos também um outro contexto nessa questão do fogo de Deus, que é o contexto da condenação ou do juízo. E nesse contexto nós podemos nos lembrar facilmente do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, do que aconteceu na época de Noé, quando Deus mandou o dilúvio. Aí, nessas duas circunstâncias, realmente foi um fogo de condenação, porque o povo chegou a um nível tão grande de impiedade que Deus já não suportou mais. Ele suportou até um determinado ponto. Ele segurou o seu juízo até um determinado momento, mas quando ultrapassou a medida que ele suportaria, ele jogou
fogo, ele lançou fogo, ele derramou juízo diante dessas pessoas. Então, no contexto de Sodoma e Gomorra, você pode ler em Gênesis 19, que aí está relatado. E o que nós vemos aí é que Ló, que era sobrinho de Abraão, que tinha essa ambição no coração, saiu de Ur dos Caldeus com Abraão, um homem de fé, um homem temente a Deus, mas ele quis se separar de Abraão. Que ele estava querendo ter posição, ele estava querendo ter riquezas, e ele viu que junto de Abraão, dificilmente ele alcançaria isso. Então, ele foi lá para Sodoma, e a Bíblia nos fala que lá em Sodoma ele conseguiu uma posição de destaque, porque ele estava, quando os anjos chegaram ali para destruir Sodoma, onde estava Ló? Estava sentado à porta da cidade. E era na porta da cidade onde se tratava assuntos jurídicos e sociais. E quem ficava na porta das cidades tinha esta autoridade para julgar aqueles casos que seriam apresentados. Mas com certeza, com a convivência de Ló com Abraão, ele desenvolveu um coração justo. Ele provavelmente enxergava, o benefício que era estar com o Senhor, mas ele preferiu que a sua meta carnal, terrena, fosse realmente alcançada, e por isso ele foi para Sodoma com a sua família. Por que nós dizemos que Ló tinha um coração justo? Porque ele está relacionado lá em Hebreus 11 como os homens de fé, dentre os homens de fé. Então Deus foi tão misericórdia com ele que levou em conta isso, apesar da sua meta terrena de ter riquezas, de alcançar uma posição naquela cidade. Ele se encantou com as campinas do Jordão, que eram muito agradáveis à vista, mas o pecado reinava ali. E nós lemos no verso 4 e no verso 5 que os anjos chegaram ali para destruir a cidade, e Ló insistiu que eles fossem à sua casa para comer, e eles aceitaram. Mas a população daquela cidade, quando viu isso, ficou indignada. E nós lemos, verso 4, ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, ou seja, a população toda ali estava corrompida, cercaram a casa de Ló. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Nós sabemos que o pecado de Sodoma e Gomorra estava ligado ao homossexualismo, ao sodomismo. E esse pecado diante de Deus todo pecado diante de Deus é repugnável. Ele repugna todo pecado. Mas esse pecado destrói a instituição chamada família, que foi a primeira instituição criada por Deus aqui na terra, quando ele criou o Jardim do Éden. Então Deus já estava realmente indignado com aquele povo de Sodoma e Gomorra. E então os dois homens, que eram os anjos, perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Tem genros, filhos, filhas? Ou qualquer outro parente? Então veja a consideração que o Senhor estava tendo com Ló, apesar de ele estar num lugar impróprio. Por isso que nós não podemos dar sentença a ninguém pelos seus pecados, mas nós temos que ter discernimento espiritual para saber onde estamos e quais são o interesse do nosso coração, as intenções do nosso coração. Temos que ter discernimento espiritual
e olhar e ver se a cidade, se o lugar está tão corrompido, é muito provável que ali seja derramado um juízo. Temos que ter esse discernimento espiritual. E os anjos disseram a Ló: tire todos os seus parentes daqui, porque estamos aqui para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo, os anjos dizendo para Ló, são tantas. O clamor subiu constantemente ao Senhor contra esse povo. E esse clamor é tão grande, é tão maligno, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então, tinha pessoas, talvez ao redor da cidade, nas regiões próximas, que estavam levantando este clamor diante do Senhor, que já não suportavam mais a condição daquela cidade. E Deus ouviu o clamor desse povo que estava levantando diante dele com relação à impiedade, à iniquidade que estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra. Então Ló foi falar com seus genros que iam se casar com suas filhas e disse: saiam imediatamente deste lugar. Ló tinha um espírito justo, porque ele reconheceu realmente que aquele aviso era verdadeiro, mas os seus genros não acreditaram nas palavras de Ló. Eles pensavam que ele estava brincando e não saíram da cidade. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, veja a misericórdia de Deus, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Então, ia assim cair juízo nesta cidade, como tem caído juízo em muitos lugares do nosso planeta, da nossa terra, aqui onde nós moramos. Às vezes cai juízo, inundação, casas desmoronando, gente soterrada, tudo isso é juízo de Deus, por causa da condição de pecado do homem. Mas nós temos também relatos daquelas pessoas justas que estão no caminho do Senhor, como muitas vezes elas são poupadas e preservadas desse juízo. Então, os anjos alertaram Ló: saiam depressa daqui. E Ló ainda hesitou. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. É uma misericórdia muito grande do Senhor aqui, né? Estamos vivendo essa tragédia no Rio Grande do Sul, apesar de tudo que tem acontecido lá, juízo que está caindo, porque a terra está debaixo de maldição. Ela foi amaldiçoada por Deus quando Adão e Eva pecaram. Então a terra está sob juízo. Mas aqueles que estão andando com o Senhor, que estão, como Davi disse, se andando nas suas veredas, a ponto de seguir repugnância, pelos caminhos que não são do Senhor. 2 minutinhos, por favor. A ponto de sentir repugnância dos caminhos do ímpio, juízo está caindo. Mas, quando nós estamos próximos do Senhor, Ele derrama sua misericórdia, como Ele derramou sobre Ló, apesar de Ele ter escolhido aquela cidade. E Ló, então, saiu com as 2 filhas, e nós sabemos que, apesar dessa misericórdia toda derramada sobre Ló e suas 2 filhas, porque a sua mulher se voltou para trás e não conseguiu se salvar, ele gerou, através do incesto, que é um pecado também terrível, ele gerou uma descendência dos moabitas e amonitas, que foram depois inimigos de Israel
e perseguiram a Israel. Então, esse contexto de Sodoma e Gomorra nós vemos claramente, né, que o juízo, sim, está sendo derramado sobre a terra, desde esta época até os dias de hoje, mas que nós devemos ter o discernimento espiritual aonde devemos andar. No contexto do juízo, do dilúvio, é a mesma coisa. Deus também disse que estava indignado. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, como hoje em dia, né? E que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. Então Deus diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, mostrou misericórdia, como mostrou a Ló. Só que Noé estava numa relação com Deus muito mais profunda, muito mais íntima do que Ló, e ele conseguiu salvar a sua família e iniciar uma nova terra. Então, nós podemos dizer que o fogo na Bíblia está em vários contextos, precisamos analisar estes contextos. E que o fogo de Deus está ligado à pessoa, a nossa pessoa, e está ligado também à obra do Espírito Santo. Aqueles que estão caminhando para se aperfeiçoar, para se purificar, receberão fogo de Deus para este fim, para se tornarem mais próximos a Deus, com um caráter mais próximo do caráter de Cristo. Mas o fogo do juízo virá para aqueles que desprezaram todas as oportunidades que foram dadas enquanto ele estava aqui na terra, e que até o final das suas vidas eles não se arrependeram. Então eles vão receber este fogo da condenação no juízo final. E nós podemos até dizer e perguntar: onde está Deus nas tragédias? Mas depois de tudo isso nós podemos ver que Deus está presente nas tragédias. Ele é soberano sobre todas as coisas. Para uns ele virá como fogo purificador, para outros ele virá como fogo de juízo, mas ele sempre dará a oportunidade durante todo o tempo da nossa caminhada de nós nos convertermos aos seus caminhos, às suas veredas, e assim nós seremos poupados do fogo do inferno e estaremos diante da presença de Deus quando deixarmos esta terra. Essa é a mensagem deste domingo para você refletir, meditar e ficar atento. Tenha discernimento espiritual, veja por onde você anda, veja o que na sua vida você ainda precisa se arrepender e colocar diante do Senhor para ser purificado